Boa noite, queridos. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite a todos que nos assistem pelos canais da Verdade e Vida. Vocês todos são muito bem-vindos. Essa é a casa de Deus, a casa do Pai, o lugar onde podemos nos sentir completamente livres e à vontade e preenchidos, completos na sua presença. Nesse dia, o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra que eu já ministrei na igreja. Eu queria inclusive perguntar: quantas mulheres daqui, estão presentes aqui, estiveram no brunch no ano passado? Ok. Então vocês vão ouvir uma palavra, a mesma palavra que eu ministrei no ano passado. Quer dizer, nunca é a mesma, né? O Senhor tem sempre algo novo para as nossas vidas. E eu quero dizer que, como tema para essa palavra de hoje, eu designei o seguinte: na vida real. Se você fosse um carioca, acho que os paulistas também falam isso, na real. Na real. É o seguinte: Jesus, ele tem expectativas a nosso respeito. E por um tempo, a igreja do Senhor Jesus, muitos dos seus ministros, crendo de fato que Jesus veio para nos dar uma vida abundante, começaram a dizer, nas décadas passadas, né, que quando alguém vivia, quando algum cristão vivia adversidades, lutas, perdas, sofrimentos, essa pessoa estava em desobediência, ou essa pessoa estava contrariando a vontade de Deus frontalmente. Mas hoje eu quero mostrar para vocês, biblicamente, que isso não é verdade. Eu quero mostrar para vocês, a partir do texto bíblico de Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Noutra versão, por que não tendes fé? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem notou no início desse texto que os discípulos estavam em plena obediência à vontade de Jesus? Vocês perceberam que Jesus deu a eles, discípulos, um comando para que eles entrassem no barco? E eles obedeceram? Sim, eles obedeceram. Eles fizeram exatamente o que Jesus havia dito para eles fazerem. Mas na trajetória, eles estavam atravessando o mar da Galileia, eles viveram um momento extremamente adverso. Portanto, só por meio desse texto, teria uma dúzia de outros, mas só por meio deste texto nós já podemos concluir que nem sempre o fato de nós vivermos adversidades quer dizer que nós estamos em rebelião, ou desobediência, ou em pecado. Certo?
Esse é um princípio muito central para a igreja dos nossos dias. Porque nós invariavelmente vamos ouvir pessoas proferindo uma palavra distorcida, que diz que se você tem problemas e lutas e adversidades, é porque você não está caminhando segundo a vontade de Deus. Não é assim. Muitas lutas e adversidades que nós temos, elas são previamente visualizadas pelo Deus que conhece todas as coisas. E eu louvo a Deus pela inspiração do Espírito Santo sobre a vida do Gustavo, quando ele compôs essa música. O teu caráter é inquestionável e o teu amor vai além da compreensão. Porque se nós tivermos essa certeza de que o caráter é inquestionável e nós estivermos em obediência, nós não vamos temer, nós não vamos ter culpas desnecessárias se vivermos adversidades. E essa é uma segurança que eu e você precisamos ter. É certo também que muitas lutas que nós vivemos, nós plantamos essas lutas, não é verdade? E nós, ao plantarmos essas lutas, nós vamos colher as consequências, sim. Alguns pregadores até dizem, tem pessoas que se jogam na cova dos leões, não são lançadas lá por um rei, a quem contrariaram. Não, mas elas se lançam na cova. Claro que se eu e você nos lançarmos na cova, nós vamos ter que lidar com aqueles leões, certo? Mas o que eu quero destacar aqui é que seguir Jesus na vida real, gente, envolve obediência. Não tem como a gente viver uma vida dizendo que nós somos cristãos, se na hora H, se na hora da decisão por obedecermos ao Senhor ou não, nós não aceitarmos esse desafio e não dissermos sim à obediência ao Senhor. Tiago 4, 14 e 15, vamos ver o que diz. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, a nossa obediência a Deus, ela está atrelada àquilo que nós já conversamos, ao fato de nós fazermos perguntas ao Senhor e ao fato de nós tentarmos vivenciar essa realidade de dizermos assim: se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo, pelo motivo que eu já falei antes, porque nós não nos bastamos. E o nosso coração muitas vezes é enganoso e nós podemos tomar decisões errôneas. E sabe, queridos, eu tenho me dado conta de uma coisa muito interessante. Que nós, seres humanos, a gente ama o lugar de conforto, não é? A gente ama a zona de conforto. Só que Deus ama uma outra coisa. Deus ama nos tirar dessa zona de conforto. Não é incrível? É impressionante isso. Então, os interesses são distintos, certo? E para que não tenhamos exatamente todo o controle que nós gostaríamos de ter das nossas vidas e das circunstâncias que nos cercam, Deus nos tira da nossa zona de conforto. Quando aqueles discípulos no texto de Marcos que nós lemos, eles obedeceram a Jesus, Jesus já sabia exatamente o que aconteceria na sequência daqueles fatos que eles iriam vivenciar. Vocês acham que Jesus foi surpreendido por uma tempestade? Claro que não. Ele é Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. 100% Deus. Essa é uma doutrina básica da nossa fé. Então, na sequência, eles estavam atravessando o lago. É um lago de águas doces, né, em Israel. E para quem não conhece muito da geografia, é um lago que tem 20 quilômetros por 14 quilômetros, 20 de comprimento e 14 de largura. E ele é rodeado por montanhas.
Em razão dessas montanhas, especialmente no Monte Hermon, que é na Galileia, os ventos se formam ali e atingem ao mar da Galileia com uma certa frequência. Jesus já sabia. E o mais interessante é que aqueles homens eram pescadores. Alguns deles eram pescadores. Então eles já tinham familiaridade. Só que o problema foi maior do que eles podiam lidar, certo? O problema foi maior e eles se apavoraram. Preste atenção. Quando existe uma crise na tua vida, como eu disse, nem sempre significa que você está numa direção errada. Muito pelo contrário, você pode estar numa direção absolutamente perfeita, segundo a vontade de Deus, como os discípulos viveram. Porque na sequência eles chegariam à região de Gadara, onde aquele homem, possesso por uma legião, seria liberto por Jesus. Então, a gente pode até pensar numa grande oposição das trevas para que eles chegassem do outro lado, certo? Porque o Senhor já sabe tudo o que vai acontecer no nosso futuro. E uma oposição é muitas vezes frequente, quando ele sabe o que Deus está prestes a fazer. Nós temos olhos naturais, mas observem uma coisa, no mundo espiritual, quando o Senhor libera uma palavra profética sobre uma pessoa, o Senhor está adornando essa pessoa. Você pode olhar para essa pessoa e não visualizar nada com seus olhos naturais. Mas o mundo espiritual sabe o que Deus está intencionando fazer através dessa pessoa. Então é natural que oposições venham. Porque Deus está muitas vezes nos adornando para as batalhas que virão e para as vitórias que estão pela frente também. Seguir Jesus significa obedecer, mas seguir Jesus também significa depender dele no meio das circunstâncias adversas das nossas vidas. Eu fico maravilhada, ontem eu saí daqui maravilhada, porque o pastor Johnny tinha recebido uma palavra, anteontem, né? Sobre uma unção profética que estava vindo sobre a vida dele. O pastor Paulo liberou a palavra. E ontem eu já ouvi a operação da unção profética através da vida dele. Eu saí daqui maravilhada. E aí eu fico pensando assim, quando Deus está adornando para que essa pessoa seja extremamente frutífera no seu reino, é natural que venham oposições. E nós não podemos ser ingênuos achando que isso não vai acontecer. Mas seguir Jesus, na real, implica depender dele no meio das circunstâncias adversas. Eu acho maravilhoso que nós tenhamos palavras de vitória. Palavras triunfalistas fazem parte, porque Jesus veio para nos dar cura, para nos dar liberdade, para nos dar prosperidade, para nos dar vitória. Mas essas coisas caminham juntas, tanto as adversidades quanto a bonança, quanto a angústia, quanto a alegria. Essas coisas caminham juntas. E nós estamos sendo aperfeiçoados em meio a essas situações. Muitas vezes nós fazemos um drama, não é? Nós falamos assim, ai Jesus, onde o Senhor está nessa situação? Estou aqui nesse momento, o Senhor nem se importa comigo. Eu aqui nesse momento de pânico, Jesus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está se importando? O Senhor não está atento à minha necessidade nesse momento? Nós fazemos um drama, né? Como se Jesus pudesse ficar ausente em algum momento das nossas vidas. Queridos, o Espírito Santo mora dentro de nós. Nem que você queira, o Espírito Santo não vai se ausentar. Não vai. Ele está sabendo de tudo. E eu gosto de trazer uma ilustração para vocês. Eu vou contar para vocês uma história verídica, muito bonita, que mostra o quanto as adversidades vêm para aperfeiçoar as nossas vidas. E ainda que nós estejamos falando de recomeço, nós não seremos ingênuos, achando que não teremos luta ao longo desse ano, certo?
Certo? Quem concorda comigo? Amém. É desse jeito. Bom, conta-se que na Inglaterra, um homem chamado Horatio Spafford, um homem cristão, em 1873, planejou uma viagem para a Inglaterra. E ele, por ser um advogado muito proeminente, uma pessoa muito trabalhadora, muito ocupada, ele enviou a esposa Ana e suas 4 filhas para essa viagem de férias. E no dia 22/11 de 1873, o navio foi atingido por um outro navio, e o navio no qual a família estava, ou quase toda a família estava, naufragou em 12 minutos. Ana foi resgatada e foi levada ao país de Gales. Quando chegou lá, enviou um telegrama ao seu marido, escrito assim: "Saved alone", salva sozinha. O marido levou um choque, porque havia perdido as 4 filhas naquele naufrágio. Então ele se apressou e viajou para a Inglaterra. E pediu ao comandante do navio que, quando estivesse chegando próximo ao lugar onde houve o naufrágio, que o capitão do navio lhe avisasse, porque ele tinha algo para fazer. Quando chegou ao lugar próximo, o capitão o avisou e ele desceu à sua cabine e escreveu essas palavras: "Tudo está bem com a minha alma, sou feliz com Jesus, meu Senhor." Quem conhece esse hino? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Isso aí. Esse hino é lindíssimo. Nós fomos batistas, né? A gente cantou esse hino muitas vezes. Então, queridos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele também está perto daqueles que têm o coração quebrantado e resgata os que têm espírito contrito, esmagado, segundo o Salmo 34:18. Vamos ver o Salmo 34:18? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e Ele salva o de espírito oprimido. Gente, vocês acham que uma pessoa que vivencia uma experiência tão drástica como essa e é capaz de compor uma música dizendo que é feliz com Jesus, meu Senhor? Vocês acham que essa pessoa, ela está sendo lapidada com que tipo de material, gente? Deus está usando um material absolutamente incrível para fazer dessa pessoa um vaso de honra. Até porque nem todos teriam condição de passar por essa experiência, certo? Então, há posições de maturidade que às vezes só podem se desenvolver no meio das adversidades. E sabe o que esse casal fez quando se encontraram na Inglaterra? Eles criaram uma agência de atendimento às crianças em Jerusalém. Essa agência de atendimento filantrópica existe até hoje. Daquele sofrimento surgiu uma ação social, uma obra social que perdura até os dias de hoje. Deus os sustentou naquela luta. Deus os ergueu. A semelhança de Jó, depois eles tiveram outros filhos. A semelhança de Jó, depois eles tiveram outros filhos. Deus os recompensou. Deus os abençoou de uma forma extraordinária. Mas eles precisaram passar por aquele estreito. Nós não temos respostas por que algumas pessoas passam por algumas circunstâncias ou não. Mas passam. E o seu caráter continua sendo inquestionável. É essa certeza que eu e você temos que ter na nossa vida. Que o caráter dele é inquestionável, é digno de toda a nossa confiança, de toda a nossa entrega. Se nós formos sinceros, nós vamos reconhecer que as virtudes mais elevadas do caráter não se desenvolvem no tempo de bonança.
Porque a nossa tendência no tempo de calmaria é descuido. Deus sabe disso. Mas elas se desenvolvem em tempos de adversidade. Como se desenvolve, por exemplo, a generosidade? Quais são as pessoas mais generosas que você conhece? São aquelas que tiveram falta um dia. São aquelas que passaram pela falta, porque elas têm empatia, elas conseguem se colocar no lugar de quem está passando falta e elas conseguem ter corações generosos. Como se desenvolve a virtude do perdão? Quando a pessoa é ofendida, quando eu e você somos ofendidos, nós crescemos na habilidade de perdoar. Como se desenvolve a virtude da paciência? Como? Tendo marido e filhos. Não é verdade? Oh, mas é uma escola. A escola é um PhD. Além de pós-graduação, é pós-doutorado. Não é verdade? Isso aí, é outra etapa. Então, para desenvolver essas virtudes mais nobres, Deus tem que permitir algumas guerras, né? E como é que vamos lutar essas guerras, gente? Né? Tem uma música que fala assim, que luto minhas guerras, não é? Como é que nós vamos lutar nossas guerras? Com alicerce, no caráter inquestionável. Guga, você me deu uma deixa maravilhosa, né, nessa palavra. Porque o alicerce da nossa vida é o caráter de Deus. Ele é digno de confiança. Então, quer você viva adversidade, luta, problema, situação difícil que você nem sabe o que fazer, o caráter de Deus é inquestionável. E o seu amor vai além da compreensão. Esse é um nível de maturidade e nós precisamos chegar nele. Todos nós, individualmente, como igreja. Porque aí você não vai ter uma expectativa calcada numa palavra doce, né? A água com açúcar, que tudo na sua vida vai ser lindo, maravilhoso. Quando você nasce de novo, você aceita Jesus. Se você criar essa expectativa de que você nunca mais vai ter adversidades, você vai se frustrar. Então, nós como líderes não podemos pregar uma mensagem que tenha esse cunho. Porque nós não queremos que você se decepcione. Nós queremos que você conheça o Deus verdadeiro e como Ele age. E como Ele é vitorioso sobre as circunstâncias adversas. E como Ele te aperfeiçoa, me aperfeiçoa no meio das lutas. Porque Ele já vê cada adversidade com a perspectiva de nos promover, de nos fazer crescer, de nos fazer melhores do que éramos antes que as adversidades surgissem. Eu já estive em algumas lutas na minha vida e o maior aprendizado é que no meio das adversidades eu posso ter paz. Mesmo não sabendo qual vai ser o dia de amanhã, eu posso ter paz. Essa é a segurança que o Senhor nos dá. Quer saber se uma pessoa é madura? Não é aquela que tem cabelos brancos, não é. Não é a que se mantém sociável quando ela tem vontade de se isolar e fugir de todo mundo. Maduro também não é a que tem respostas para as questões teológicas difíceis, né? E também não é a que desenvolve bem os seus dons e multiplica os seus talentos. Porque tem pessoas que têm dons desenvolvidos, talentos desenvolvidos, mas não têm um bom alicerce no caráter, na confiança no caráter de Deus. Quer saber se uma pessoa madura? Não é a que não chora diante das crises. Porque a palavra de Deus nos diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos repetir isso? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, uma pessoa madura, ela pode usufruir de paz interior no meio das situações difíceis. E esse é um grande sinal de maturidade e de relacionamento com Deus.
Quando Jesus repreendeu o vento e o mar e disse: aquiete-se, houve um momento de socorro, não houve? Jesus não deu uma palavra de comando e mudou completamente o cenário? Pois muito bem, como é que eu e você vamos experimentar uma palavra de comando que muda o cenário da adversidade se nós não tivermos adversidades? Então, quando você tem uma luta, Deus está te arraigando, Ele está fazendo as suas raízes penetrarem profundamente num relacionamento verdadeiro, genuíno, real com Deus. Real. Porque nós, na vida cristã, a gente pode ter uma vida fantasiosa. Nós temos momentos absolutamente incríveis, de vitórias extraordinárias, de coisas que a gente olha e vê, só Deus poderia fazer isso. Essa vitória só Deus pode me dar. Essa resposta só o Senhor pode dar. Esse livramento só o Senhor pode dar. Mas em todas essas situações, o Senhor está fincando mais profundamente as nossas raízes, para que nós saibamos quem Ele é e que poder Ele tem sobre todas as circunstâncias difíceis das nossas vidas. Quando nós pensamos em recomeçar, quando nós proclamamos que esse é um ano de recomeço, nós precisamos saber, Jesus nesse ano vai fincar mais profundamente as nossas raízes, vai nos dar experiências de vitórias, de êxitos. E nós vamos conhecer um Deus, não de ouvir falar. Não de ouvir falar como Jó proclamou, mas porque os nossos olhos vão ver os seus livramentos. Vão ver o seu poder. Querido, seguir Jesus na real, em terceiro lugar, significa confiar nele. Às vezes nós temos a impressão de que Deus não ouve algumas das nossas orações, porque nós temos pressa. E nós estamos ali insistindo, temos a impressão de que Ele não nos ouve. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos dizendo para Deus tirar das nossas vidas exatamente aquilo que vai nos aperfeiçoar. E aí Ele não ouve no momento, porque o processo tem que ser completado. Eu vi um outro dia um tema, eu não ouvi a mensagem, mas eu vi um tema muito interessante, que dizia assim: não busque milagres onde os processos são necessários. O milagre é o final do processo. Vamos falar isso? O milagre é no final do processo. Final. Não é de cara. Porque se for logo no início, teve uma luta hoje, resolveu amanhã, não houve um processo efetivamente. Então, às vezes, nós temos essa impressão, porque estamos pedindo a Deus para tirar aquilo que vai justamente nos beneficiar, nos favorecer. E como eu disse para vocês, por muito tempo a igreja pregou uma mensagem somente triunfalista. E aí o povo se decepciona, porque não acontece no compasso que as pessoas esperam. Mas isso de dizer que tudo vai ser lindo, maravilhoso, flores, como é que fala o provérbio? Esqueci. Tipo, vai dar tudo certo, não vai ter nenhuma adversidade. O mar de rosas, o mar de rosas, isso aí. Mas isso não é realista, sabe por quê? Porque Jesus, em João 16, 33... Vamos ver o que ele disse. João 16, 33. Falei essas coisas. Que coisas? Estava se referindo ao que aconteceria aos discípulos quando Jesus fosse aprisionado. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci. E se Jesus venceu e nós somos os seus irmãos, nós também vamos vencer. Jesus viveu crises as maiores. Ele viveu questionamentos com os fariseus que não criam na sua divindade, não criam que ele era o Messias.
fizeram armadilhas para pegá-lo em algumas declarações. Ele sofreu perseguição do Império Romano, que observava os seus movimentos para atacá-lo. Ele sofreu perseguição dos seus familiares, que duvidavam até o último momento, muitos deles, que ele era o Messias e o julgavam por isso. E Satanás também foi o tremendo opositor, que o tentou para que ele caísse e não tivesse chance de cumprir o seu propósito. Ingênuo, é claro que Jesus não cairia, hipótese alguma. O povo pedia milagres, pedia que Jesus alimentasse as multidões, mas o povo não queria compromisso. Queria o alimento físico, mas muitos deles não queriam compromisso. E o mundo que rodeava Jesus, estava num caos. Mas Jesus estava em paz. Sabe por quê? Porque ele se trancava, ele ia para o lugar secreto, ele ia para o lugar deserto, e ele renovava as suas forças em Deus para superar todas as adversidades. Qual é o momento que nós mais buscamos a Deus? Vamos ser sinceros, aqui na casa dele, na presença dele. Quando a gente vive adversidades, gente. Isso é assim no mundo. Isso é assim com todos, sem exceção. Então Jesus, ele deixou para nós, através do apóstolo Paulo, para reafirmar que a nossa experiência pode ser de paz no meio das lutas. Em Filipenses 4, de 6 a 7, quando diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a mente e o coração nosso será guardado pela paz de Deus, quando nós oramos, quando nós colocamos a nossa vida diante dele, quando nós compartilhamos com ele as nossas lutas, as nossas adversidades. Ele tem o compromisso de nos conceder paz, apesar das lutas. E às vezes a gente vive umas situações tão adversas, e a gente se tranca na presença de Deus, e a gente sai dali absolutamente restaurado, renovado, fortalecido para caminhar mais, para ir em frente, para não desistir, para perseverar, porque o Senhor está acima das circunstâncias. Sabe quando a águia voa, quando existe uma tempestade, as nuvens escuras tornam o ambiente onde as nuvens estão, abaixo delas, absolutamente escuro? A águia não se deixa governar pela escuridão que as nuvens cheias de água produzem, mas ela voa acima das nuvens, e acima das nuvens ela é capaz de ver o sol. E quando ela vê o sol, e Jesus é o símbolo, o sol da justiça, quando a águia vê o sol, ela sabe que ela pode ultrapassar toda aquela tempestade numa dimensão acima. E é isso que nós fazemos quando a gente se tranca na presença dele. A gente tira os olhos das nuvens negras e a gente vai acima delas e olha para o Senhor e diz: o Senhor está comigo e não vou desistir, não vou desanimar. O Senhor está comigo, Ele tem vitória para a minha vida no meio dessa circunstância. E eu ainda o louvarei pelas vitórias que Ele tem para mim. Senhor, Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em Ti. A águia, ela age instintivamente, ela não raciocina, mas ela tem o instinto de ir além das nuvens. E nós não temos somente o instinto, nós temos fé. Nós decidimos confiar, então nós vamos além
das adversidades. E é muito bom quando a gente para e pensa assim: como é que Deus vai fazer esse milagre? A gente fica com aquela expectativa: como é que Deus vai trazer essa cura? Como é que Deus vai resolver essa situação financeira, essa carência? Como é que Deus vai trazer libertação de um vício? Como é que Deus vai fazer? Não sei, mas a semelhança do que a mãe do pastor Paulo dizia, quando via no estado em que ele estava, que ele já contou isso inúmeras vezes aqui, e em outros lugares também, a mãe dele dizia: Paulo, você vai ser salvo e cheio do Espírito Santo. Então ela via uma realidade caótica, mas ela proferia palavras e dizia: filho, você vai ser salvo e vai ser cheio do Espírito Santo. Então nós temos que tomar isso para a nossa vida. No meio da adversidade, eu e você vamos, mais do que nunca, garimpar textos que trazem promessas para as nossas vidas. E vamos abrir a nossa boca, não é só em pensamento. Vamos dizer: Jesus, o Senhor veio para destruir todas as obras do maligno. Essa é a obra do maligno. Jesus, o Senhor é poderoso. O Senhor vai abater esse inimigo que está diante de mim. Isso é muito prático no nosso dia a dia. Isso é para hoje, isso é para agora. Isso é para o nosso recomeço. Deus espera essa atitude minha e sua, de confiança. Deus espera que eu e você acordemos na nossa manhã e digamos para Ele: Jesus, tenho expectativa do que o Senhor vai fazer hoje. O que o Senhor vai fazer hoje? Tenho expectativa. Todos nós, com certeza, já vivemos lutas diante das quais a gente olhou e falou assim: meu Deus, não sei como vai ser. E quantos de vocês, além de mim, tem testemunho para dizer: Deus fez, Deus fez, Deus fará, Ele sabe, Ele pode. O seu caráter é inquestionável e o seu amor está além da nossa compreensão. Queridos, eu sei que vocês amam mensagens triunfalistas, eu também gosto muito. Mas essa mensagem, se você tiver olhos para ver, ela também é triunfalista. Porque você vai se posicionar em vitória. Você não vai se posicionar em derrota. Você vai se posicionar no Jesus que já venceu o inimigo, que já venceu o inferno, que já venceu as trevas. E governa. Está assentado à direita do Pai, governando sobre a terra. E Ele tem respostas para a sua vida e para a minha vida. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Pegue aquele problema seu mais difícil, aquele que aos seus olhos é impossível de você resolver, que só Deus estendendo a mão. Coloque diante do Senhor nessa hora. Apresente diante dEle. E diga: Jesus, eu tenho fé. Eu tenho expectativa. O Senhor vai fazer aquilo que os meus olhos não são capazes de ver. O Senhor vai fazer muito além do que eu tenho te pedido. Muito além do que eu tenho pensado. Segundo o teu poder que opera na minha vida. Pelo agir do teu Espírito.